Estamos aqui com mais uma questão envolvendo o experimento de titulação. Dessa vez não é a questão do vestibular do ITA, mas é uma questão bastante interessante que envolve o processo de titulação e diz o seguinte: 1 grama de uma amostra contendo NaOH, Na2CO3 e impurezas inertes foi dissolvida em água até formar 100 ml de uma solução estoque. Uma porção de 10 ml da solução estoque reagiu com 15 ml de solução de HCl a 0,1 mol por litro na presença do indicador fenolftaleína. E aí, em outra titulação, 10 ml dessa solução estoque reagiu com 20 ml da mesma solução de ácido para atingir o ponto de equivalência, só que dessa vez usando o indicador alaranjado de metila. Diante dessas informações, determine as porcentagens em massa de cada um dos componentes presentes na amostra. Os dados da questão são as reações químicas. Então vamos para a resolução. Inicialmente, é necessário saber algumas características sobre os dois indicadores que são citados na questão. Por exemplo, a fenolftaleína, ela indica que o meio está básico quando ela está na cor rosa. Por exemplo, a dissociação do NaOH, a solução ela se torna rosa na presença da fenolftaleína. Como são dois componentes na amostra, então vai haver também a identificação, por meio dessa cor rosa, do íon carbonato, que durante a titulação vai produzir o hidrogênio carbonato. O alaranjado de metila tem a mesma função de indicar, só que é um meio básico ou neutro, que é indicado pela cor de laranja para amarelo. Bom, dadas essas reações, a gente está se referindo ao que vai acontecer com o carbonato presente na amostra. A partir da análise das duas titulações, ou seja, na primeira titulação são utilizados 15 ml de HCl e na segunda titulação 20 ml de HCl, sendo que na primeira é usado fenolftaleína e na segunda o alaranjado de metila. Com isso a gente conclui que para se titular apenas o HCl3 gastou-se 20 ml menos os 15, que vai ser igual a 5 ml. Para a titulação total desse íon, gastou-se 10 ml. E para a titulação do OH- também foram gastos 10 ml. Um fato interessante a se discutir sobre essa questão é justamente a mudança de cor dos indicadores em função do pH. Observe um exemplo de uma curva de titulação de ácido forte com base forte, as faixas de viragem de cada indicador, ou seja, o momento em que há a mudança de cor da solução em função do pH. E isso determina o ponto final dessa solução. Não é o ponto de equivalência, mas sim o ponto final, ou seja, o ponto em que a gente visualiza essa mudança de cor. O ponto de equivalência seria um ponto teórico, ou seja, em que quantidades exatas de ácido e de base reagiriam. Agora, nos cálculos, analisamos a primeira titulação, em que nos 10 ml utilizados da solução da amostra, temos que, depois da titulação, o NaOH reage com HCl, forma NaCl e água. E o Na2CO3 mais HCl produz NaHCO3 e o NaCl. Bom, na reação do NaOH com HCl, temos uma proporção de 1 para 1. Então, podemos chamar de N1 a quantidade de mols de NaOH e N1 a quantidade de mols de HCl. Da mesma forma, fazemos para a segunda equação da reação do Na2CO3 com HCl, em que a quantidade de mols é diferente da de NaOH e a quantidade de mols consumidos de HCl também é diferente. Então chamamos de N2 para os dois casos porque está na proporção de 1 para 1. Então, a quantidade total de HCl será N1 mais N2, que é o que foi consumido. Utilizando as conversões, podemos dizer que a molaridade de HCl vezes o volume de HCl utilizado será igual a N1 mais N2. Concentração de HCl, dita na questão, 0,1 mol por litro. E o volume utilizado na primeira titulação, 15 ml. E isso vai ser igual a N1 mais N2. Podemos então afirmar que N1 mais N2 vai ser igual a 1,0 milimol. Com isso temos a equação 1. Próximo passo é analisar a segunda titulação. Da mesma forma, em 10 ml da amostra que foi utilizado, temos a equação
de reação do NaOH com HCl, produzindo NaCl mais H2O. As proporções serão as mesmas de NaOH para HCl, então fica N1 com N1 novamente. Como na segunda titulação foram utilizados 20 ml e o indicador for o alaranjado de metila, os produtos são NaCl, CO2 e água. Com isso, as proporções de Na2CO3 para HCl já muda por conta da estequiometria. Fazendo da mesma forma que foi feito na titulação anterior, temos a segunda equaçãozinha, N1 mais 2N2 igual a 2 milimol. Com isso, vamos ter um sisteminha. Ficamos com duas equações, a equação 1 e a equação 2. Resolvendo o sisteminha, encontramos N2, que é o número de mols de carbonato de sódio, igual a 0,5 milimol, isso em 10 ml, na amostra de 10 ml. E N1, que é a quantidade de NaOH, igual a 1 milimol, isso também em 10 ml. Fazendo as proporções, encontramos o seguinte: se em 10 ml temos 0,5 milimol de Na2CO3, em 100 ml vamos ter quanto? 5 milimol. Da mesma forma é feito para o NaOH, vamos ter 10 milimol. Calculando, usando a massa molar de cada um dos componentes, calculando em massa, essa quantidade de milimol vai ser igual a 0,53 gramas e 0,40 gramas. 0,53 para o Na2CO3 e 0,40 para o NaOH. Como a amostra é 1 grama, ou seja, 1 grama é igual a 100%, então o valor de cada um das massas dos componentes vai ser igual a essas porcentagens, ou seja, 53% de Na2CO3 e 40% de NaOH. O restante são impurezas inertes. Agora, na parte experimental, nós vamos tentar formular uma amostra que tem as mesmas características da amostra analisada na questão. O primeiro procedimento a seguir é pesar as massas de NaOH e de Na2CO3, de tal forma que, juntando massa dos componentes com as impurezas inertes, dê 1 grama. Aqui o procedimento é o mesmo do vídeo anterior publicado aqui no canal. Você vai dissolver com água destilada no becker, transferir quantitativamente para o balão volumétrico, depois completar o volume do balão com água destilada até a marquinha que tem no balão, e vai ter que analisar corretamente o menisco para não passar e nem ficar menos do volume. O próximo passo é deixar pronto o sistema em que você vai fazer a titulação, com a bureta na garra, basicamente, e o Erlenmeyer contendo a solução de ácido, com a fenolftaleína. Antes de começar a titulação, vou mostrar algo interessante sobre os indicadores. Com relação à fenolftaleína, primeiro, observe que a solução ácida ela não muda sua cor, enquanto que a solução básica, sim, ela fica rosa quando se adiciona a fenolftaleína. Isso é o que a gente observa nas titulações. Quanto ao alaranjado de metila, observe que a solução ácida ela fica um pouco avermelhada, e quando essa solução é básica, ela se torna amarelada. E isso é o que também a gente observa nas titulações, essa mudança de cor. Aqui temos o primeiro procedimento citado na questão, que trata-se da titulação com 15 ml de ácido clorídrico e a utilização da fenolftaleína. É importante ajustar a bureta para que o processo seja realizado gota a gota, vagarosamente, porque se for rápido, ao final da titulação vai ficar reagente dentro da bureta, e isso dá erros na hora de fazer os cálculos. O vídeo foi acelerado porque o processo demora bastante, até que a gente obtenha o ponto final, caracterizado pela essa mudança de cor de incolor para rosa. A próxima titulação realizada trata-se do segundo procedimento citado na questão, que é a titulação usando 20 ml de ácido clorídrico e o indicador alaranjado de metila. Observe que o processo é idêntico à titulação passada, a primeira titulação realizada aqui no vídeo. E ao final da titulação, a solução passa de uma cor avermelhada para amarela. As observações a se fazer no vídeo é basicamente as mesmas que tem no vídeo publicado anteriormente no canal. Nem sempre os resultados experimentais vão sair próximo dos resultados teóricos. Isso por conta de diversos erros que existem na hora de se montar o experimento, de se realizar o experimento, que vai desde a pesagem até a transferência de uma solução
tudo isso tem um mínimo de erro possível que no final faz o experimento diferir do procedimento teórico da questão. Justamente por isso. Então, no experimento aqui abordado, os volumes não foram iguais utilizados de ácido. Foram menores, não muito, mas foram menores em relação ao dado na questão. Isso justamente por conta desses erros, principalmente de concentração, de soluções, pesagens e etc. E é isso. Desde já agradeço a atenção de todos.